A irmã Vera Costa e Alércio Renner, e tendo como convidado Hugo Laércio, apresentaram na web rádio Cristo Consolador em São Paulo o programa espírita Eu, Você e Emmanuel, ao salvar. Programa imperdível que nós convidamos você para nos acompanhar a reprodução aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. A nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é esse, é divulgar a doutrina espírita. Convidamos você para mais esse trabalho e agradecemos pela sua companhia. Muitíssimo obrigado mesmo e vamos ao programa. Boa noite a todos, boa noite, Hugo, Alessio, companheiros. Boa noite, Verinha, boa noite, Hugo. Prazer aí recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite a todos os nossos companheiros, nossos amigos internautas, Mari, que já está nos acompanhando ao vivo aí nesse momento, e os que vão entrar também. Boa noite, Vera, boa noite, Alessio, boa noite a todos que estão nos acompanhando, e eu que agradeço mais uma oportunidade de estar com os amigos aqui, falando sobre o Evangelho do Cristo. Agradecemos demais, né, Alessio? Por esse amigo, companheiro, né, da nossa casa. É um prazer enorme, né, estar aqui recebendo você. Boa noite a todos os companheiros da Rádio Web, aqueles que entrarão no programa gravado, a Mari, que já está aqui conosco. E já vamos dando continuidade, né, Alessia? Isso aí. Hoje, mensagem inicial. Vou ler a mensagem de Sempre Melhor. Eu não sigo como o Alessio, né? Mas eu duvido que ela não tenha a ver com o tema, né? Eu sempre abro aleatório. Livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, para a gente já estar nos harmonizando, nos conectando, né? Com a espiritualidade, com o nosso mentor, com os mentores da Rádio Web, para nós estarmos já bem intuídos, né? Hoje é o item 26. Há um princípio na vida que domínio de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem a você mesmo, um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou, a gratidão por suas vitórias. Olha que mensagem maravilhosa, né? Para levantar o nosso ânimo. E ele não só fala assim para levantar o ânimo, ele nos explica o porquê, né? De nós estarmos fazendo essa conexão. Porque é uma questão de sintonia, né? Se eu estou passando por uma situação difícil e eu ficar só pensando em coisas difíceis, o que eu vou atrair? Mais coisas, né? Mais desafios. À medida que eu vou melhorando os meus pensamentos, buscando outros pensamentos, o que eu vou atrair? Coisas melhores. Então, que a gente possa levar hoje essa mensagem para o nosso dia a dia, porque todos os dias passamos por desafios, ainda faz parte da nossa vida, mas que a gente busque estar numa sintonia de alegria, de humor,
de gratidão, de esperança, de fé em dias melhores, que aquilo vai passar, que são momentos difíceis, mas que virão depois da noite, vem um novo dia, para que a gente também atraia para nós, né? Nós não só atrair, como também nos fortalecer. E no finalzinho ele chama a atenção que muitos aqui colocam, né, no nosso programa, né, que a gente precisa também fazer, revisar, dar uma olhada para trás de tanta coisa que nós já passamos, tantas dificuldades que já foram superadas, então que a gente também possa estar revendo o quanto nós somos fortes por ter passado aquelas dificuldades e o quanto podemos nos fortalecer para também passarmos pelas que estamos passando, né? E se não estamos passando, vamos também nos fortalecer, porque para estar pronto, né? Para algum desafio que vier em algum momento. Não é mesmo, Alessia? Exato, Verinha. A gente nas nossas escolas de aprendizes, né, que a gente estuda aí na doutrina espírita, vem nos trazer o conhecimento em relação à força do nosso pensamento, o poder da nossa mente, né? Então a gente percebe que essa sintonia, como você muito bem falou, ela ajuda, né, a curar, a enfrentar os nossos enfermidades, os nossos próprios desafios, ou ela pode potencializar aquilo que não está bem, de acordo com a nossa faixa de pensamento. Então, se a gente está passando por uma dificuldade no trabalho, por exemplo, e fica mentalizando ali sentimentos ruins, jogando a culpa nos outros, a tendência é piorar cada vez mais, porque nós mesmos estamos mentalizando isso, né, na nossa mente. E a gente viu que o nosso pensamento, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem forma, ele é materializado isso em algum lugar do cosmos. A boa notícia é que da outra forma também é verdadeira, ou seja, se a gente mentalizar coisas boas, né? A gente tiver ali uma linha de pensamento melhor, mais nobre, então todos esses desafios, juntamente com as nossas ações e os nossos comportamentos também, porque a gente aprende também que não é só, né, mentalizar e não é só a gente orar, é a gente agir também, né? Tentando agir com calma, com pensamentos bons, tendo boas atitudes, para que a gente também faça por merecer passarmos por esses momentos o mais breve possível, para que melhores momentos ainda possam vir acontecendo na nossa vida. Então é um campo de atração, né, que a gente atua, mas é muito importante a gente fazer essa reflexão em como a gente encara esses nossos desafios, né? O que tipo de pensamento a gente vem tendo aí ultimamente. Então vamos assim agradecendo esta linda mensagem na noite de hoje, convidando a todos já a estarmos nos harmonizando, já nos sintonizando com aquele nosso irmão espiritual, aquele nosso irmão amigo, que já nos acompanha desde o nosso nascimento, muitas vezes até antes. Ele já vai ali nos acompanhando, nos protegendo, nos orientando, mas muitas vezes, por essa falta de pensamento alinhado com a espiritualidade, a gente tem essa dificuldade de entendermos as suas orientações, os seus conselhos, através da nossa intuição. Essa intuição acaba ficando prejudicada, dada essa nossa correria do dia a dia. Então, que possamos cada vez mais estarmos, no decorrer do dia, nos ligando a esse nosso irmão, nos ligando a essas esferas de pensamento positivo, com a espiritualidade, para que assim possa ficar cada vez de uma forma mais clara e mais nítida essa comunicação desse nosso anjo da guarda, através das nossas intuições, para que possamos estarmos tomando melhores decisões em nossas vidas. Agradecemos a esse nosso irmão querido, e ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos protegendo com todo o amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho,
Principalmente nesses momentos de aflições, também contamos com esse manto protetor que ajuda a nos reerguermos e seguirmos em frente, seguirmos adiante. Agradecidos à nossa mãe, ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, que diante dele agradecemos pelo que fez pela humanidade, com os seus ensinamentos, os seus exemplos de amor, de paz, de renúncia, de coragem, de perdão, de fé, dentre tantos outros exemplos, que possamos estarmos também tornando esse modelo de vida como nosso próprio modelo, nossa forma de viver, para que possamos estarmos nos transformando um pouquinho que seja em uma pessoa melhor. Agradecidos a esse nosso irmão, ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, o nosso Pai Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras. Agradecemos, enfim, por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, vamos pedindo licença e autorização do plano espiritual aqui presente, para que possamos dar início a mais um programa Eu, Você e Emmanuel na noite de hoje. Possamos fazê-lo com muito amor e com muito carinho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Alessio, Hugo, grande companheiro, seja muito bem-vindo. Aos companheiros que já estão aqui conosco, que entrarão no programa gravado. Hoje vamos ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, dessa coleção Fonte Viva, né? Que é uma coleção maravilhosa, não poderia ter outro nome, né? Viva, né? Hoje é o item 94, ao salvar-nos. Olha o tema, né? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continuam vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glória sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir. Nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvar-nos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demorarmos calado a ilusão do destaque, se formos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal,
com esquecimento das necessidades alheias. Há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderarmos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos louco e, quando nos surpreende em experiência culminantes, revestida da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Olha que texto que parece que foi escrito ontem, né? Ou na semana passada. Extremamente atual, muito atual, né? Aqui Emmanuel, ele pega esse trecho de uma fala, né, de um dos companheiros ali da cruz, né, com Jesus, no momento em que Jesus estava dando o seu grande testemunho de compaixão à humanidade, né, porque ali foi uma grande compaixão por nós, né, que até pedia para Deus nos perdoar, porque não sabíamos realmente o que estávamos fazendo. E essa frase, né, que ficou marcado por deboche mesmo, né, que marcou, né, essa salva-te a ti mesmo, né? E hoje, se a gente for pensar em salvação, o que vem à nossa mente, né? É uma palavra que significa que vai resgatar. Agora, resgatar do quê? Então, a gente precisa primeiro nos sentirmos no sentido, na dependência da salvação, para sermos resgatados, para aceitar essa palavra, não é? Emmanuel nos chama atenção porque justamente nós não pensamos como pessoas, como humanidade, como coletivo, que precisamos desse resgate, que precisamos dessa ajuda, que precisamos nos salvar. Nós, muitas das vezes, colocamos assim: eu faço tudo certinho, eu trabalho, pago meus impostos, cuido da minha família, vou na minha religião toda semana, já estou salvo, não é? A gente tem essa falsa, né, vamos dizer assim, ideia. Então, quando vem um convite de salva-te, você fala, ué, mas eu já sou salva, não é? Porque eu não preciso ser resgatado. Agora, quando a gente lê, se aprofunda no Evangelho, num texto como esse, nós vamos perceber, não é? Nós vamos sentir o quanto nós precisamos ser resgatados, o quanto precisamos abrir os nossos olhos. E ele coloca aqui no finalzinho essa frase que chama demais atenção, né? Para que a gente acorde, desperte, que nós precisamos trabalhar a nossa salvação. Quando ele diz assim: os inquietos salvadores da política e da ciência... Opa, desculpa, peguei outro texto. Ele diz assim: se nos demorarmos calados na ilusão do destaque, se formos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso grande engrandecimento temporário na esfera carnal. E é isso que nós estamos, né? Nós estamos interessados demais nisso aqui. Estamos vivendo, né? Um tempo de que a gente percebe que nós estamos muito envolvidos, muito ligados só a esse mundo, como se esse mundo não fosse acabar, como se isso não fosse terminar, e se terminar não tivéssemos mais nada a seguir. Então, vou salvar-me de quê? Se eu estou certo, se eu estou fazendo tudo certinho,
se eu sou uma pessoa já boa, né? Se eu já faço tudo corretamente. E nessa noite, não, essa noite vem de encontro para que a gente acorde, para que a gente desperte, que esse certinho, que essa pessoa boa, que esse trabalhar, que esse ir à nossa religião, à nossa doutrina, ao nosso templo religioso, a cuidar da família, é muito pouco, não é o suficiente para essa salvação que Jesus veio nos convidar, para esse resgate que Jesus, até o final, ali deu o testemunho com a sua própria vida. Não é mesmo, Hugo? O que você acha? Sim, é interessante a sua reflexão, Verinha. E outro ponto também que eu estava pensando aqui, nós podemos analisar, né, que junto com Jesus Cristo tinham outras duas pessoas sendo crucificadas, né, e cada um deles estava em um ambiente mental, moral, espiritual diferente. Então, muitas vezes, né, mesmo as pessoas passando pelas mesmas experiências, né, a interpretação e a visão de cada uma é diferente, né? Então, Jesus Cristo tendo, né, ali o companheiro de cruz, mas ele estava em outra sintonia, vendo aquilo de uma outra maneira, né, revoltado, muitas vezes, né, com raiva, com ódio, e ele, vendo a atitude de Jesus Cristo, ele ainda debochou, né, sem compreender que Jesus Cristo estava, sim, fisicamente sofrendo, mas moralmente, espiritualmente, ele estava bem. Né? Ele sabia qual era o caminho dele, ele sabia o porquê ele estava passando por aquele processo. E que aquele processo, acima de toda a situação ali que estava envolvida, ele compreendia que aquele processo era finito. Ele tinha um momento para acabar. Né? Aquilo não definia quem ele era. E que ele teria, né, um destino além. E é interessante, né, nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós temos essa dificuldade. Para mim, esse também é uma das reflexões que nós podemos tirar dessa questão do deboche, que nós temos essa dificuldade de ter empatia pelas pessoas. Né? Nós temos uma grande dificuldade de nos colocarmos né, sobre a visão de mundo de outras pessoas, e talvez até respeitarmos, né? Ou ainda que eu não compreenda, mas eu vou me silenciar, como Jesus Cristo fez, deixa que o tempo prove, né? Tanto que ficou o deboche, mas nós não sabemos o nome dessa pessoa, quem foi aquele ladrão que falou isso, mas o nome de Jesus Cristo se eternizou, né? E abriu uma série de campos novos de estudo, né, de religiosos, dividiu o planeta, né, antes e depois dele, até historicamente, né, tudo através do quê? Do perdão, de uma mentalidade que apenas ele sabia, né, que a posteriori, só no futuro. Hoje, muitos psicólogos, muitas pessoas religiosas estão vendo a profundidade da visão de Jesus Cristo, do perdão, da paciência, né, da benevolência, da empatia, do quão profundo era o conhecimento de Jesus Cristo até sobre a psicologia humana. E nós ainda, né, mas muitas pessoas ainda estão no primeiro nível, né, estão rasas, estão muitas vezes focadas nas suas dores ou nos seus problemas, ou não conseguem observar que cada um de nós é um universo, que existem outras possibilidades além daquela que nós decidimos viver a nossa vida ou executar o nosso livre-arbítrio. E é bem interessante isso, né, porque até nós verificamos todos os campos da nossa sociedade, apesar de toda a evolução do progresso tecnológico, das informações, dos livros, de todo o conteúdo que é disponível hoje, onde nós podemos acelerar a nossa evolução, nós ainda continuamos querendo ter fórmulas prontas e colocar as pessoas, né, julgar as pessoas, dividir as pessoas em todos os campos, no campo econômico, no campo político, né, e nós verificamos todas as destruições, as mazelas que estão acontecendo agora mesmo na nossa sociedade, no mundo inteiro, por conta disso. Porque não, eu tenho uma visão de mundo, é apenas essa visão que importa, né? Todas as outras pessoas estão erradas, ou uma outra pessoa tem uma outra visão,
Eu não a entendo e eu não sou obrigado a entendê-la, mas eu devo sim respeitá-la, entender que ela está no processo dela, né? E isso foi algo, um exemplo grandioso que Jesus Cristo nos deu, porque Jesus Cristo compreendeu, ele compreendeu aquele ladrão que debochava dele, ele compreendeu o outro que pediu ajuda, ele compreendeu aquela multidão que o crucificava e cada um ali estava com seu sentimento, né? E tanto que ele até pediu para Deus que os perdoasse, porque ele entendia a transitoriedade desse processo de evolução. E nós, muitas vezes, queremos ter as respostas prontas, queremos, não, tudo vai ser do meu jeito, eu sei de tudo, né? Eu já tenho tudo aqui para solucionar todos os problemas do mundo, e nós temos essa arrogância, né? E nós verificamos um espírito, né, puro, mas um espírito de alta hierarquia, que ele percebia e ele tinha essa noção de que o tempo ia solucionar certos processos, é apenas a evolução, apenas as outras reencarnações, o amadurecimento dos espíritos que iam mudar aqueles contextos econômicos, políticos, sociais, religiosos que ali, né, dominavam. E nós queremos tudo para ontem e queremos do nosso jeito, e achamos que nós estamos donos da razão. E aí, muitas vezes, surge em nós esse espírito mordaz, esse espírito crítico, esse espírito, né, debochado, arrogante, né, de acreditar que, né, se as pessoas não seguem a minha visão, estão erradas, são loucas, né, ou são burras, e apenas eu sou o dono da verdade. E esse é um grande, né, algo que nós temos que tomar muito cuidado, que Jesus Cristo mostrou ao longo da sua vida, essa compreensão, essa paciência para com todos, para com todas as visões de mundo, ainda que essas visões muitas vezes estivessem equivocadas, mas o tempo vai esclarecer, né? O tempo é o Senhor absoluto de tudo, ele que consolida as verdades, né, e desfaz através da areia do tempo, né, as mentiras, e nós verificamos através dos reinos, dos governos, né, dos exércitos, de tudo que vai passando, e apenas essas ideias mais sólidas, mais profundas, que vão sendo passadas para frente, né? E aí nós verificamos o quão sólido, né, a filosofia do Cristo, seu pensamento, que está até hoje conosco, em comparação com, por exemplo, a própria Roma, todo o seu poder, seu exército, que ficou em ruínas, né? Só sobrou história, não tem nada, né, que foi legado para nós nesse sentido. Por quê? Porque a violência ela é transitória, ela ficou para o passado, né? E nós e é interessante nós pensarmos sobre isso. O quão é difícil para nós também, né, conseguirmos seguir esse caminho com a mesma firmeza que Jesus Cristo seguiu e ter calma, paciência diante das zombarias ou daqueles que não nos compreendem, porque nós também temos, né, no nosso lado um desafio que é fazer nossas escolhas, sabendo que essas escolhas nem sempre vão ser iguais à da sociedade, ou vão, né, digamos assim, ser a corrente vigente na sociedade do comportamento, e saber lidar com, né, a zombaria, ou com a incompreensão, ou com a ingratidão, né, com a falta de empatia, mas seguir com a nossa consciência limpa, sabendo que a nossa visão de mundo, né, é aquela que melhor se adapta a nós, e que o nosso comportamento que vai dizer no final se nós somos vitoriosos ou não, o quanto compreensivos, maduros nós vivemos a nossa vida, o quanto nós deixamos, né, pontos positivos, um legado positivo na memória das pessoas que convivemos, ou fomos, né, hipócritas, fomos, né, desleais, ou de alguma forma né, criamos dor, roubamos, matamos as pessoas ao nosso redor. Então, tudo isso são pontos de reflexão que, né, que esse texto me traz e me faz refletir sobre essa questão do salva-te a ti mesmo. Alessio, sobre o que você acredita sobre esse trecho do Evangelho, esse ponto? Isso aí, Hugo, tudo que a gente falou até o momento, né, nos faz lembrar uma das aulas que nós temos lá no nosso curso, né, do Espiritismo, nas nossas escolas de aprendizes, e tem uma delas que fala sobre a diferença do incrédulo para o crédulo, né? E a doutrina espírita, ela nos tira esse véu, nos colocando de uma forma raciocinada na parte do crédulo. Mas crer em quê? Né? Acreditar em quê? Na vida futura. Porque o incrédulo, ele tem o seu campo de visão somente na vida presente, né? Daquilo que a gente está falando aqui.
todos os seus movimentos, todas as suas ações, todos os seus pensamentos voltados apenas para essa vida. Como se a nossa vida se resumisse a apenas essa única existência. Daí, né, faz com que coisas simples da gente entender o que é certo e o que é errado, desde a época lá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar. Por que faz? Né? Por que a gente acaba cedendo, os incrédulos? Por essa falta de fé, né? De crença numa vida futura. Então, se eu matar aqui nessa vida, vai ficar por aqui mesmo. Eu vou me beneficiar durante essa existência, então eu vou ficar mais tempo me dando bem, matando, roubando, passando a perna nos outros no trabalho, falando mal do vizinho. Então, como é só essa vida mesmo, então eu prefiro ficar a maior parte do tempo só com os benefícios das maldades. Então, o incrédulo, ele tem essa visão. Por isso, a gente entende, assim como Jesus já entendia desde aquela época, por que tantas pessoas ainda debocharam dele, debocharam da sua mensagem. Por quê? Porque a sua mensagem ela era para o futuro, para uma vida futura. E aí entra o campo do crédulo, da visão espírita, da doutrina espírita, que faz com que a nossa visão se baseie no passado, no presente e no futuro. Aí muda tudo. Porque a gente entende e a gente aprende que tudo que nós estamos passando neste momento é com base de algo que nós fizemos no passado. Então o passado ele conta. Não para voltarmos atrás e tentar refazer um novo começo, como dizia Chico, isso não é possível. Mas que nós pudéssemos aprender com os erros do passado e começar a fazer um final diferente a partir de agora, né? Uma vida futura melhor, com base no que nós fazemos agora, na vida presente. Então, tanto o passado quanto o presente é o que vai nos direcionar para termos uma vida melhor no futuro, na vida futura. E é esse o entendimento que falta ainda para muitos de nós, mas muito mesmo, talvez, não sei se é a maioria, mas uma grande parte ainda não se deu conta que não adianta os prazeres, somente os benefícios. Que junto com esses benefícios existem as consequências e as responsabilidades, até mesmo da riqueza. Às vezes a gente passa uma vida inteira correndo atrás da riqueza. E quando ela vem, junto com ela, vem as consequências, vem a responsabilidade. O que a gente vai fazer com a riqueza? O que a gente faz com o poder, né? Vivemos agora uma época de eleição e veio a presidência, veio o governo, veio os mandatos dos deputados. Tudo isso vem uma responsabilidade tremenda, que vai além dessa vida, né? São consequências para uma nação inteira. Então, a gente precisa ter noção dessa responsabilidade, porque isso vai ter consequências durante a vida toda. E se a gente se coloca cada um de nós, fazermos essa nossa parte, em nos preocuparmos com as nossas ações aqui do presente, né? Para a gente, entre aspas, nos salvar daquelas falhas, daqueles erros que nós fizemos no passado, é o que vai nos credenciarmos a termos uma vida futura melhor. Talvez, né, e certamente, não nessa vida, não nesse mundo. Em mundos mais evoluídos, em mundos superiores, em mundos melhores. E quando vocês estavam falando, a velhinha estava lendo, me veio aquele capítulo 2 na mente, que fala justamente sobre a vida futura. Aí eu peguei aqui o Evangelho rapidinho, no capítulo 2, lá nos primeiros itens, no item 2 mais especificamente, faz assim, né? Tem essa pequena passagem aqui, a vida futura. Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio,
Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Olha só, né? Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. Então, quando a gente fala que hoje a gente procura ter um comportamento melhor, que hoje a gente se nega a falar mal de alguém, né? A gente vai mudando os nossos comportamentos de antes, a gente procura ter uma vida um pouco mais regrada, a gente não participa mais daquelas panelinhas na área de trabalho, a gente não quer participar de coisas que podem ser ilícitas ou não, então a gente, na dúvida, a gente não se prepara. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ser taxado como mané, bobão, né? E aí nos remete a essa passagem, né? Que Emmanuel aqui não fala na mensagem, que assim como Jesus, quando a gente também quiser colocar isso em prática, a gente vai ouvir essas críticas também. Então, olha a dificuldade com que a gente tem, porque muitos ainda têm essa visão na vida presente apenas. E quando a gente tem essa visão ampliada, a gente começa a redobrar a nossa atenção. Começamos a enxergar a vida de uma outra forma, começamos a dar valor a coisas que nós havíamos esquecido, né? Nossa família, as nossas ações, o nosso irmão, o nosso semelhante, porque a gente vê que tudo faz parte de um grande projeto, em que a vida presente é apenas um momento. Essa nossa existência aqui não passa de uma das milhares de experiências que a gente já teve e que ainda iremos ter pela frente. Certo, Verinha? Muito bem colocado por vocês, né? Hugo, Alessio, e realmente me chama muito a atenção isso, quando estamos buscando essa transformação ali, né? Porque é um processo, né? Quando a gente vem nesse despertar, precisamos estar fortalecidos, porque vamos ouvir, principalmente daqueles mais próximos, né? Que nos conhecia em outros momentos, que talvez fez parte de um período nosso, onde a gente buscava em outras situações, e vão ficar nos lembrando, ou então vão ficar taxando, agora está dando um de arrependido, não é? Então, realmente, Emmanuel, ele nos traz isso, e nós fazemos também, né? Para que a gente também não faça, né? Que a gente possa não passar, mas também não fazer que o outro passe. Que, de repente, nós também vamos falar do outro, né? Ah, está querendo ficar assim com o chefe, né? Está dando um de bonzinho, está querendo aumento, aquelas piadinhas tão, vamos dizer assim, sem graças, né, que a gente faz com os colegas, né? Quando a gente vê que o colega realmente está buscando, está tentando, e a gente fica ali, né? Colocando ali, né? O nosso veneninho ali, né? No grupinho, naquela hora, né? Como foi bem lembrado, ou na hora do café, ou até nas redes sociais mesmo, no particular, e a gente vai cutucando, né? E na família também, né? Entre irmãos, cunhados, né? Amigos, então a gente precisa realmente ou não querer passar, se passar, como Emmanuel disse, vamos passar de cabeça erguida com essas palavras, mas também nós precisamos estar bem para que a gente também não faça, que a gente também não seja esse debochado, né? Que às vezes a gente não fala de uma forma direta, mas muitas vezes da forma até indireta, né? Para que o outro fale, a gente joga o verde, né? Joga ali, né? Semeia, né? Como diz, a gente fala na brincadeira ali do trabalho, né? Vai lá semeando discórdia, né? Então, que a gente também não faça isso, que a gente tenha esse alerta. E Jesus, ele traz para nós, nos trouxe, né? Muitos ensinamentos, né? Em vários momentos ele utilizou, inclusive esse que nós estamos lendo, né? O da cruz.
E tem uma passagem que ele diz assim: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aqui nós sabemos hoje, né, que a nossa cruz, ela não é só os nossos desafios, só o nosso dia a dia. O que seria a nossa cruz maior, não é? É essa que a gente traz aqui dentro, né? Que a gente carrega de séculos e séculos, de encarnações e encarnações, que a gente insiste, né, em estar carregando, como o Alessio bem coloca, sobre aquela mala pesada, né? Se a nossa mala, como é que está a nossa mala? Nós insistimos em estar sempre ali, né? Com aquela mala, eu que não vou deixar, eu que não vou perdoar, eu que não sou trouxa, eu que isso, né? E aquela síndrome de Gabriela. Então, isso também é uma cruz que a gente vai carregando de encarnação em encarnação. Jesus não disse para a gente carregar essa cruz. Jesus disse para a gente carregar a cruz do desafio, da dificuldade que seria, porque para nós ele sabia o quanto seria difícil, né? Essa nossa transformação, porque sabe das nossas mazelas, sabe o quanto ainda tínhamos que caminhar, né? De 2000 anos atrás, tem uma passagem do Evangelho que diz que nós já não estamos iguais como há 100, 200 anos atrás, mas também não estamos ainda no ponto bom, né, do bem, ainda falta muito. Então, que a gente precisa dar continuidade, né, que a gente precisa dar sequência a essa caminhada. E tem no livro da Joana de Ângeles, de Divaldo, Jesus na Atualidade, tem um trechinho que a Joana de Ângeles diz assim. Vou lá, dá licença que eu vou ler um trechinho, tá? Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para realidades que antes não o sensibilizavam, e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir. Então, veja só, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Então, veja que isso é um processo, né, que nós estamos passando, como a Joana de Ângeles coloca aqui. Muitos de nós, né, já estamos nesse despertar, já estamos buscando, né? Acordamos, mas estamos num processo. E neste processo, nós precisamos estar em vigília, né? É aquele vigiar e orar para a gente não ir na onda, né? Para a gente continuar no caminho, buscando, né? Buscando a nossa melhora, buscando força, buscando apoio no Evangelho, na coragem para essa jornada, que para nós, né, é muito difícil, porque essa cruz do orgulho, da vaidade, né, do egoísmo, ainda é muito pesada, essa mala que carregamos, mas que vamos, como a Joana de Ângeles nos diz, vamos, já que despertamos, não vamos voltar, né? Não vamos estacionar, vamos dar continuidade, buscar, né, esse nosso resgate, essa salvação, não acharmos que já estamos pronto, não ficar que nesse tá bom, né? Não ficar só nesse raso, como você colocou, né, Hugo? Que a gente não se ache numa situação de isso aqui já está bom, já fiz o bastante. Porque para nós ainda não é o bastante, ainda é muito pouco, porque precisamos fazer mais. Como o próprio Jesus, né, nos diz também no capítulo, quando ele coloca que a gente
quando alguém lhe pedir uma capa, dê-lhe o restante da roupa, né? Ou seja, ele está nos convidando a fazer sempre mais, para que a gente não fique só no básico, né? Que nós somos muito básicos. Eu vou fazer isso aqui, é o básico, tá bom? Não, que a gente vá fazendo cada vez mais, para nos fortalecer, para nossas raízes, né? Ficarem fortalecidas, e aí sim, né? Nós crescermos já dentro desse processo, né? Que é longo, mas que precisa ser iniciado, não é mesmo, Hugo? Eu passo para o Hugo, Alessio, ou passo para você? Acho melhor, dado o tempo aí, Verinha, acho que eu vou já fazer aqui as minhas considerações, que aí eu vou ser breve, né? Volto contigo, e aí a gente passa para o Hugo para que ele faça aí também a sua conclusão, suas considerações finais, e nos brinde aí com as orações, tá certo? Bom, você vê, né, como sempre a hora voa, então já estamos aí partindo para nossas conclusões. Na minha parte aqui é só a gente entender, encararmos essa nossa necessidade de transformação de uma forma rápida, de começarmos a agir pensando sempre nessa visão mais ampla, né, no futuro. Por isso que, mesmo quando a gente ouvir essas piadas, né, vamos nos lembrar de como Jesus agiu, entendendo o momento de cada um, como foi falado aqui hoje. Pessoas que podem estar ali querendo nos desequilibrar a todo momento, né? A gente sofre essa pressão quando a gente tenta mudar, porque é mais fácil, talvez, para os outros puxarem a gente para baixo do que quando a gente está tentando subir, a pessoa querer subir junto, né? Então, talvez a gente foi assim durante muito tempo também, onde a gente estava naquele lado de querer tacar pedra, de querer só coisas para nós, né? Só querer pensar no nosso individualismo. A gente ainda está passando por esse processo. E conforme a gente vai entendendo a importância de tentar ser melhor, entender essa mensagem de Jesus a longo prazo, né? Lá na frente, em outras vidas, a gente já começa a tentar mudar. E não é fácil, né? Não é fácil a gente aceitar e a gente praticar esse nosso novo modo de viver a vida. Eu lembro até, para aqueles que lembram daquele seriado, A Grande Família, que tinha um personagem lá que chamava Lineu, que ele era muito criticado por todo mundo. Por quê? Porque ele fazia o certo, né? Então, pelo fato dele simplesmente fazer o que é o correto, a maioria de todos, né, não só da própria família, mas dos amigos e de nós que assistíamos a série, a gente debochava, né? Por ele ser honesto, por ele fazer o certo, por achar, muitas vezes, ele ingênuo, né? Como nós, em algum momento, achamos que Jesus era ingênuo quando ele veio falar de amor para nós, né? Que a gente esperava o quê? Que ele viesse com a espada, que ele tomasse, né, o poder através da força, através da espada. E quando ele vem aqui falar de amor, a gente o interpretou naquele momento como ingênuo. E assim é até hoje, né? Então, quando a gente percebe e vê pessoas fazendo o que é o correto, o que é o certo, muitas vezes quando a gente taxa, né, a pessoa de ingênua, a gente está cometendo ali o mesmo equívoco do passado. E quando é a gente que se propõe a querer fazer o que é o certo, o que é o correto, onde as coisas, né, como aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo da porta estreita, é mais difícil, né? Ser honesto, fazer as coisas de uma forma correta, fazer tudo certinho, é muito mais difícil. Por isso que são poucas as pessoas que optam por fazer o caminho da porta estreita. Mas é a que nos leva para uma vida futura melhor. E quando a gente se propõe a ir pela porta estreita, a gente vai passar por esse processo. Muitas pessoas não querem nos acompanhar nessa transformação. E é aí que entra essa nossa conclusão da gente acreditar, né, sermos crédulos na vida futura, acreditarmos naquilo que Jesus nos coloca como sendo a vida futura, acreditar que todo esse nosso processo,
que a gente vem passando nessa existência faz parte apenas de um ponto, de um grande projeto de vida, pois a vida é eterna. Então, que possamos estarmos enfrentando esses nossos desafios, os desafios que virão pela frente, e nos mantermos ali, perseverantes, né, nessa nossa transformação, em fazermos aquilo que é o certo, em fazermos aquilo que é o correto, em nos preocuparmos mais com o nosso irmão, com o nosso semelhante, abrir a nossa mente, né, para fora da nossa casinha, pensarmos numa comunidade sendo uma só, que todos nós somos os filhos do mesmo Pai Criador, e agirmos dessa forma, diante de todas as dificuldades e de todas as pessoas que vão querer nos tirar desse caminho, mas que sabemos que lá na frente, como Jesus já nos disse, a vida futura nos reserva coisas melhores. Agradeço, então, aqui a oportunidade, a presença do Hugo estar aqui conosco, a Veri, a todos os amigos que nos acompanham, Mari, Alessandro, Ivone, todos aqueles que vão entrar no programa gravado, meu muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Passo para você, Verinha, fazer as suas conclusões e depois passar para o Hugo. Como diz o nosso companheiro lá da nossa casa, né, o Leandro, vou pegar esse gancho, né, e realmente, que nós somos assim muito imediatista, queremos as coisas para ontem, queremos que tudo se resolva muito rápido, e não ainda temos muita dificuldade dessa transformação porque é um processo. Nós não conseguimos perceber, graças a Deus também por conta do véu do esquecimento, mas nós temos consciência, né, das nossas mazelas, e nós não conseguimos ficar com essa nossa fé ali firme, né, nessa vida futura, de que vai valer a pena, de que tudo que nós fizermos hoje irá refletir nessa vida futura, que a gente precisa realmente, de fato, nos salvarmos, sermos resgatados, né? Que Jesus veio para isso, ele veio para tirar, né? Ele veio fazer aquele resgate mesmo, aquele bombeiro que chega e vai ali e salva, né? Jesus veio para isso. E nós precisamos nos conscientizar de que somos necessitados, que já não estamos prontos, e que as coisas não vão se dar da noite para o dia, que a natureza não dá saltos, e que a gente busque dentro desse nosso processo, com calma, com tranquilidade, com respeito, com amor ao próximo, a nossa transformação, onde estivermos, né? Trazendo também Joana de Ângeles para a noite de hoje, a nossa reflexão, que a gente acenda a nossa luz, que a gente faça o nosso melhor, e que assim, né, como uma lição, né, a cada dia, nos fazendo melhor, para amanhã sermos melhores, e cada vez mais fazendo o nosso melhor, sempre, buscando sempre fazer o nosso melhor. Como diz o nosso companheiro Alessio, que adora falar do Cortella, né? Que possamos sempre fazer o nosso melhor. E, com certeza, buscando fazer o nosso melhor, estaremos buscando, nesse processo, a nossa melhor interior. Não é mesmo, Hugo? Obrigado, agradeço demais a Deus pela oportunidade. Passo ao nosso companheiro Hugo, fará suas considerações e o encerramento do programa da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, Verinha, Alessio, a todos que estão nos assistindo e que no futuro nos assistirão. E sobre o tema, eu desejo, como última mensagem, eu deixo que nós possamos ter mais empatia pelo próximo, pelos seus sofrimentos, pelos seus processos, pela sua visão de mundo. E ainda que talvez para nós seja incompreensível aquelas atitudes ou aquela visão, que nós possamos ter paciência, benevolência, humildade,
saber que nenhum de nós possui a verdade absoluta, nós estamos todos trabalhando como aprendizes, como crianças espirituais, então dentro das visões de mundo de cada um, possuem certas verdades, certos equívocos, e nós vamos aos poucos nos transformando e adquirindo visões mais abrangentes da vida. Então, que possamos amadurecer para que não sejamos nós aqueles, né, a dizerem ao Cristo, né, pega a tua cruz e desce, e que também, se ouvirmos isso de alguém sobre a nossa vida, que tenhamos a maturidade do Cristo para, né, podermos caminhar em frente sem ódio, sem ressentimento, desejando perdão a todos aqueles que, de alguma forma, não entendem as escolhas que estamos fazendo. Então, com essa mensagem final, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e vou pedindo a todos que se tirem à vontade, que quiserem, que possam fechar os olhos e vamos assim num clima de paz, de amor e de tranquilidade, sentindo as vibrações de nossos amigos espirituais que já vão nos envolvendo, e vamos todos unindo o nosso pensamento, deixando que a nossa vibração de amor, de paz e de fé abranja todo o planeta Terra, todos os espíritos que fazem parte desse orbe, tanto encarnados quanto desencarnados, a todos os países, principalmente aqueles que estão em crises econômicas, políticas, em guerras, em situações desastrosas de todos os tipos, que encontrem espíritos e encontrem pessoas dispostas a reconstruírem, a recomeçarem, a terem mais empatia, mais paciência, mais benevolência, e que possam reconstruir essas nações guiadas pelo Evangelho do Cristo, pela nobreza dos bons sentimentos, pelo amor, pela caridade, pela humildade. E assim, vamos pedindo licença para vibrar pela pátria brasileira, por todos os povos, por todas as etnias, por todas as linhas de pensamento que se agregam nesse país continental. Que todos possam se unir numa única corrente para trabalharmos em prol do progresso, em prol da evolução espiritual de toda a nação brasileira, de todos os brasileiros. Assim, vamos vibrando por todos os estados, por todos os bairros, por todas as cidades, em especial pela nossa cidade, pelo nosso bairro, por todos os que encontramos, por todos que compartilhamos o dia a dia, por aqueles companheiros do trabalho, por aquelas pessoas que encontramos nas ruas, principalmente por aqueles que estão sem esperança, sem fé, sem oportunidades, sem possibilidades, que estão presos em seus vícios, em suas visões limitadas, muitas que estão presas no desespero, na agonia, na falta de esperança. Que um anjo do Senhor possa encontrar essas almas, possa mostrar para elas novas dimensões da vida e que possam perceber a grandiosidade da existência humana, das possibilidades que cada um de nós traz como filhos de Deus. Assim, vamos deixando o pensamento aberto para que alcance aquelas pessoas que convivemos, principalmente aquelas mais difíceis, aquelas que nos causam dor, que nos causam sofrimento, que nos causam angústias. Vamos vibrando pelo nosso lar, pelos familiares que dividimos o teto, pelos companheiros de trabalho, pelas pessoas que encontramos no dia a dia. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, crianças espirituais que somos, cheios de defeito, de orgulho, de prepotência, de tantas dificuldades, de miopia espiritual, que possamos, com a luz do Mestre Jesus Cristo, aos poucos adaptar os nossos olhos às dimensões espirituais da vida e ver a verdade, ver a vida, ver as possibilidades infinitas que o Senhor, que a espiritualidade nos oferece. Assim, vamos deixando finalmente vibrações em aberto para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário, com toda a sua sabedoria, e vamos renovando o nosso compromisso de estarmos buscando nos melhorar, desenvolver essas qualidades que Jesus Cristo veio nos mostrar, da humildade, da paciência, de servirmos, de sermos fraternos, humildes cristãos, de doarmos o nosso melhor a todos, sem esperar nada em troca. Que possamos ter essa visão espiritual, que possamos ter essa maturidade espiritual para conduzirmos a nossa vida com mais equilíbrio, com mais
alegria e com a nossa consciência limpa de que estamos fazendo o melhor possível, aproveitando essa reencarnação, na qual nós não sabemos quanto tempo durará e nem quais serão as pedras e provas que encontraremos no caminho. Mas tudo dará certo se seguirmos pela porta estreita que o Mestre Jesus Cristo nos recomenda, e que seja sempre feita a vontade de toda a espiritualidade de Deus e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Desejando assim uma ótima semana a todos, tenham todos um ótimo término de feriado, muita paz, muitas bênçãos e até a semana que vem. Grande abraço a todos. Grande abraço a todos, muita paz, muita luz, vibrações de muita luz para você, Hugo, Alessio, os companheiros aqui que estão conosco, que entraram no programa gravado. Muito obrigado e até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite, que assim seja. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.